Vamos começar com a linha do horizonte. Vamos pegar uma outra linha, que será aquela que eu vou usar elipse, no gabarito da tridente D12. A primeira elipse está numa inclinação de 25 graus e a segunda, logo atrás, deve estar a uns 45 graus. Isso falando do gabarito D12, tá bom? Então, agora eu vou ver. Vou, na verdade, analisar como que eu posso colocar elementos na parte superior do anel. Sempre muito importante achar esse centro nessa linha principal que nós traçamos. E aí sim, a partir desse eixo que eu vou conseguir entender como a gente pode colocar elementos. Quando eu digo elementos, eu quero dizer pedras, cabochão, diamantes facetados e assim por diante. Tá certo? Aqui nesse anel vai ser um cabochão. Então, através desta linha, exatamente aqui, eu consigo ver a proporção desses elementos superiores referente ao aro. Então, eu vou aos poucos analisando se está proporcional ou não. Esses elementos nas laterais também, como eixo de base aqui, eu preciso saber se eu estou fazendo muito grande, estou fazendo muito pequenininho. Então, é por isso que existem todas essas linhas para que eu possa me orientar. Nessa parte aqui da lateral, desse anel búlgaro, ele é extremamente bem desenhado, né? Então, eu tenho que ir devagar, esboçando. Isso quer dizer o quê? Eu vou desenhando de leve essas linhas, esse formato que eu estou vendo aqui com a minha referência. Mas bem de leve, tá? São pequenos referenciais que eu vou fazendo. De novo, olha, eu vejo onde que cruza exatamente essa linha 90 graus. E aí eu puxo uma outra linha imaginária, imaginando exatamente como que seria esse centro do cabochão se tá coerente com o centro do anel, para não criar distorções desnecessárias. Elas estão aí, mas que elas não sejam muito discrepantes, tá bom? Continuando o desenho, bem aos poucos, olha, eu vou traçando outras linhas, tá vendo? Para ver se realmente está coerente sempre com aqueles eixos principais que nós traçamos inicialmente. Se ficar poluído demais e vocês se perderem, vocês até podem apagar, tá vendo? Alguns desenhos que estão demais, linhas demais que estão ali atrapalhando. Então, a gente pode reforçar e definir algumas partes desse desenho, tá? Para que não haja poluição visual demais e acaba atrapalhando também. Ou seja, a falta de referência de linhas auxiliares é ruim, mas também é ruim quando você coloca demais e você não consegue mais visualizar nada. Você se perdeu nesse monte de linhas, tá? Continuando, eu vou apagando, porque aqui eu já achei o tamanho ideal do cabochão. Também consegui achar a posição eu acho que tá bem coerente. Então, olha, já vou fazendo ali o centro com as flechas para o cabochão. Aqui eu vou pegar mais uma linha de referência imaginária. E assim por diante, sempre olhando a minha foto referencial. Então, aos poucos, eu vou fazendo a outra lateral do anel. Ela fica um pouco mais espremida mesmo, porque a perspectiva não vai nos deixar ver nenhum desenhos corretos ali, em relação ao lado direito. Então, eu vou começar a apagar tudo com limpa-tipo. Não apague com a borracha, senão vai acabar apagando todas as linhas. Eu quero ver alguns pontos referenciais. Pronto, apaguei com limpa-tipo. Eu consigo ver realmente só as linhas ali bem mais fracas. E agora sim, na segunda etapa, eu vou
deixar esse desenho mais definido. Então, estávamos na pré-definição do desenho, agora a gente está entrando na definição deste desenho, certo? Agora, eu vou tentar definir bastante aqui esse lado lateral. Apaguei as linhas do cabochão, não são mais necessárias, para ver o contexto. Agora eu vou trabalhar aqui desse lado na lateral. Eu vejo que existem bastantes formatos, né? E aos poucos eu vou conseguindo fazer esses elementos que não são elementos básicos, não são elementos simples, né? Então vamos ver, tem um estilo barroco, esse anel, esses adornos, ornamentos nessa lateral aqui. Então aos poucos eu vou vendo se está tudo coerente com a referência, sempre trabalhando com calma. Se precisar apagar, apague a parte que você acha que não está muito certa e recomece. Bom, eu vou já trabalhar aqui no aro, tentando não deixar bicos nem quinas neste aro, tá vendo? Então agora a gente já está vendo um desenho muito mais definido. Eu vou trabalhando a frente também desse anel. Posso fazer a cravação, os diamantes. Essa parte da frente parece muito simples, mas ela não é muito. Agora eu vou passando para o outro lado. Eu vou refazer, apagar aqui nessa parte, que não é tão simples, parece. Eu acho que não ficou bom ainda. Então vou apagar. E agora sim me parece um pouco mais coerente. Se está tudo ok, passo para o outro lado. Mas já vou fazer a cravação e já vou adiantar aqui, perto do cabochão. A gente não consegue ver os desenhos como vê do lado direito, certo? Mas é assim mesmo. Agora, eu acho que tá tudo pronto. A gente conseguiu uma proporção do anel bem interessante. Vou trabalhar um pouco mais desse lado aqui, que faltam ainda as pedras e as cravações. Aqui é um pavê, então é inteiramente cravejado. E agora sim, de novo, limpa-tipo. Já coloquei as sombras, que me ajudam a entender na hora de entrar com a cor. Estou passando uma caneta... na verdade, estou redesenhando com a caneta Nanquim 0.05 preto. Então, são aquelas canetas nanquins que não borram, tá? E agora eu vou entrar com uma caneta marcador. Vou começar a iniciar a pintura com caneta marcador. Mas quem quiser, sempre é interessante você, com lápis, grafite, já pontuar e definir aonde que serão essas sombras. E aí, depois você passa o lápis ou a caneta marcador em cima, que já ajuda a entender onde que vão, onde que as tonalidades claras ou escuras estarão. Como é o caso aqui. Então, é um ouro rosé. Primeiro, sempre fazer as partes mais claras. Começar com as tonalidades claras. Gosto muito de trabalhar sempre com lápis aquarelável. Porque aí você passa a caneta marcador, ela dissolve, deixa tudo muito mais suave. Então, esse brilho do anel acaba ficando sempre com um brilho polido, tá? Então, aos poucos, eu vou definindo aqui com um lápis aquarelável, que para mim ainda é o melhor. Para se trabalhar dentro dessa reflexão de anel, tá? Para anel polido. Seguindo em frente, eu vou tomar cuidado aqui nesses elementos laterais, tentar pegar uma caneta que tenha um bico mais fino para não ultrapassar e não pegar nos diamantes, que eles serão bem clarinhos. Para o diamante, eu gosto muito de trabalhar tons cinzas gelados, né? Então, é o cinza frio, que a gente fala.
Mas dentro da pintura, do desenho, eu gosto muito de começar sempre a trabalhar o metal, como é este caso. Fiz o metal, depois eu vou pintar as gemas, as pedras. Não é uma mania, mas eu acho que é uma metodologia que nos ajuda a entender. Se eu começar pelas pedras, pode ser que eu não consiga ver o contexto, entendeu? Então, eu sempre prefiro ver o metal, que é o plano de fundo onde estão as gemas. Então, depois eu vejo se eu preciso clarear ou escurecer. Esse é um dos segredos e das dicas que eu dou para os meus alunos. Então, já está praticamente feito, está feita essa ilustração, esse metal, praticamente pronto. Então, você veja, eu começo com as tonalidades claras, depois eu vou escurecendo com ocre, marrom e assim por diante. O preto é caso muito pontual, se precisar, tá? Às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Ouro rosé, geralmente eu uso o marrom. Eu não gosto de usar o preto, porque acaba ficando escuro demais. E às vezes distorce muito, fica muito escuro e não tem como apagar, tá? Então, aos poucos, vamos pontuando pequenos detalhes com o marrom bem escuro. Eu acho que eu tô com um sépia aqui. E algumas linhas aqui, eu consigo só deixar um traço, tá? Agora, eu vou pintar as pedras. Começo com as cores claras, eu comecei pela caneta marcador. Você pode começar com lápis, desde que seja uma tonalidade mais clara, não importa. Aqui eu vou colocar mais escuro essa caneta marcador, bem pouquinho só, deixando aquele traço muito rápido, sabe? Não vou forçar no papel não, tá? Geralmente pra deixar ela mais clara. E o papel sulfite também não aguenta uma caneta marcador, que você passe muitas vezes, porque ela não tem essa gramatura alta, né? Bom, enfim, agora a gente vai para os diamantes, que eu gosto muito do azul. Do azul, não. Às vezes eu utilizo azul, mas aqui com a caneta marcador, eu gosto muito do cinza frio. Já coloquei o cinza frio nos diamantes incolores. Vou repassar um terracota aqui no metal. E sim, agora eu vou deixar o trabalho, o grande final, para o cabochão. Também começo a pintar como? Eu sei que tem uma luz vindo da esquerda para a direita, então eu preciso sempre dessa orientação. Onde está a luz dentro desse contexto? Já defini e agora começo com as tonalidades mais claras. Então, eu faço tudo que eu fiz no anel, eu vou fazer aqui com esse cabochão. Então, é um amarelo mais clarinho, vou esperar secar um pouco, vou passando o lápis. Às vezes eu aquarelo com a própria caneta marcadora, às vezes eu deixo sem aquarelar. E ele vai ganhando essas tonalidades. E eu tenho que deixar tudo muito suave, gente, muito suave. Quanto mais suave eu deixar esse desenho, sem tantos riscos, melhor, tá? Mais ele vai aparentar estar dentro da realidade, tá? Então, aqui eu vejo que já está praticamente bom, uma cor legal. Os detalhes são com as tonalidades mais escuras, como vocês veem. Aqui eu vou demarcar com lápis branco, para depois passar com o guache branco, tá? Aqui é sempre o detalhe, o guache branco é onde vem muita luz, é onde fica a maior parte clara, eu sempre utilizo o guache branco. Aqui eu vou colocar um pouco de preto para dar mais contraste ainda nas partes mais claras. E agora sim, eu venho com pinceladas de guache branco. Pouquinho, só para dar aquela finalização que nós precisamos dentro da pintura. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e até o próximo vídeo.